Muito bom dia a todos. Começando mais uma semana. Espero que todos tenham tido um bom final de semana e feito aquilo que pretendia fazer. E eu queria trazer uma meditação hoje, e é o seguinte, até pelo que cada um fez, né, no seu fim de semana, eu creio que tenha sido diferente em cada um as suas escolhas, né, e as suas atividades. Nenhuma pessoa é igual a outra. Isso, né, é certo. Nós somos diferentes uns dos outros, nós temos objetivos diferentes. Então, geralmente, né, e eu digo que é até natural, que por muitas vezes nós não tenhamos total afinidade com todas as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, muitas vezes, essa diferença e falta de afinidade acaba fazendo o quê? Acaba gerando situações até desconfortáveis no meio em que a gente está. E pode ser em diversos momentos, ou seja na família, seja dentro do âmbito escolar, né, qual seja o grau, no círculo de amizades, no trabalho e por aí vai. Então, quando entendermos, né, isso, que existe essa diferença e até de relacionamento, é um bom começo, né, que nós temos para nós sermos nós mesmos, sermos aquilo que somos verdadeiramente, sem nos escondermos, né, sobre, às vezes, uma capa de neutralidade, uma capa de indiferença. Muitas vezes parece, né, que a única solução para que a gente não permaneça ou prolongue um conflito de ideias é agradar as pessoas, para não as confrontar, não magoar, ou para que que as pessoas se sintam, né, mais confortáveis. É uma atitude que às vezes a gente toma, né? Mas eu diria que essa atitude não é boa. Seria uma atitude que eu resumiria dizendo assim, é fazer média, né? Fazer média com as pessoas para não estar em conflito. E no dia a dia, né, parece ser o melhor. Parece que é uma maneira de conduzirmos a vida, né, sem conflito, fazendo média. Mas quando nós buscamos uma direção, eu diria, espiritual, nós entendemos que, espiritualmente, essa atitude de fazer média não é nada boa. E Jesus Cristo, né, nos dá uma orientação bem direta sobre esse assunto. Lá em Mateus 5,37, ele disse assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ele está dizendo aqui que nós devemos ser verdadeiros e transparentes em nossas atitudes e opiniões, sem segundas intenções, sem buscar interesses, sem meias verdades, sem fazer média com as pessoas. Então, a melhor pessoa que você pode ser é ser você mesmo. E essa melhor pessoa, ninguém mais conseguirá ser, porque a individualidade é um presente de Deus. Você, sendo filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, com as suas qualidades, né, inerentes àquilo que você pode fazer diferença positivamente na vida das pessoas com as quais convive. Então, um verdadeiro homem, uma mulher, né, de Deus, que verdadeiramente nasceu com Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus,
se tornou um filho de Deus verdadeiro, não faz média. Dirigidos, né, pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas, né, nascidas de novo, nós que verdadeiramente buscamos a Deus, dirigidos pelo Santo Espírito dele, nós podemos falar o essencial na ocasião correta. Lá em Lucas 21:15 está escrito assim: porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Não é a gente andar gratuitamente contendendo, querendo falar a verdade a todo custo ou achar que é a nossa verdade. Não, aqui é pela direção do Espírito Santo, falar o essencial na ocasião correta. E agir dessa maneira parece difícil, mas é necessária quando existe orientação do Espírito Santo de Deus para que aqueles que estão em Cristo, né, têm que fazer. Quando nós olhamos os exemplos bíblicos, né, nós nos lembramos ali dos profetas, diversos, tantos profetas, Jeremias, Isaías, Samuel e tantos outros. O mais, diria, recente, né, até João Batista e Jesus Cristo. Quando nós vemos, né, o relato lá de Jeremias, no momento que ele estava preso e correndo risco de morte, ele não deixou de falar conforme o que o Senhor havia lhe ordenado. E ele falou a todos os príncipes da casa de Israel aquilo que Deus havia dito para ele falar, com o risco da própria vida. Está lá em Jeremias 26, de 12 a 13. Mesmo Samuel, ele não fez média com o rei Saul, e amando do Senhor Deus, ele disse a Saul que ele estava em pecado contra o Senhor e que por causa disso ele seria destituído do trono. Falou abertamente, movido pelo Senhor. Lá em 1 Samuel 15, está escrito assim: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. João Batista também não fez média com os escribas e fariseus, os líderes religiosos da sua época. E também não fez média com Herodes, o rei Herodes, e isso acabou resultando na sua morte. O rei não suportou, né, a verdade que lhe foi dita e providenciou, de certa maneira, que João Batista fosse morto. E Jesus Cristo também não fez média, nem em momento nenhum, em todo o tempo, a palavra dele sempre era sim, sim, não, não. Ele não fez média com Nicodemos, né, um doutor da lei, e disse ali em João 3, ali pode ser lido, né, de 1 a 12, mas o texto diz assim diretamente: Nicodemos era um doutor da lei, né, se achava assim acima, né, se achava salvo de acordo com tudo aquilo que ele sabia. Mas Jesus lhe disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Confrontou tudo aquilo que Nicodemos sabia e cria. E também perante Pilatos, né? Ali, aquele potentado romano que cuidava de Israel, quando Pilatos lhe pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Ele não fez média de maneira nenhuma,
nem ali sabendo que ele seria condenado, talvez por isso. Então, nós temos que, nesses exemplos, né, e dirigidos pelo Espírito Santo, nós temos que ser verdadeiros, honestos, né, e comprometidos com o Senhor Deus e a sua palavra. Então, se houver direção de Deus através do Espírito Santo, se for necessário corrigir ou confrontar alguém, então devemos agir com firmeza e mansidão, crendo no que está escrito em Hebreus 12, 11. E ali está escrito: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, essa tem que ser a nossa posição. Nós temos que ser transparentes, agir segundo a direção de Deus na nossa vida, não fazer média. E eu concluo dizendo, né, fazer média só na matemática. Nós temos que ser verdadeiros. Amém? Que seja a nossa meditação de hoje e vamos ter um momento de oração, então. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, te glorifico por mais esse dia que nos concede, Senhor. Pai, fortalece-nos pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Guia-nos, orienta-nos, Senhor Deus, dá-nos sabedoria, discernimento, entendimento para agirmos em todas as situações, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, Senhor. Orienta-nos, Pai. É o que eu te peço nesse dia. Guarda-nos e livra-nos, Senhor Deus, de todo ataque do maligno. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Bom dia a todos, então. Bom dia.